Porque se você paga 1.600.000 ao Payet, é justo que o Léo Jardim peça um salário parecido com esse. Se você tem a intenção de renovar com o Felipe Coutinho, que também ganha cerca de 1,5 milhão, 1.600.000 reais, por que não pagar esse mesmo salário ao Léo Jardim? Se 2023, se fosse o Coutinho chegando, o Vasco era rebaixado. Nossa, Caramba. essa afirmação é forte, hein? Pegue sua água, ou o seu refri, ou até mesmo o gelo, e vem debater comigo sobre essas declarações envolvendo Coutinho, Payet e Léo Jardim, família. Eu sei que o Payet, nesse momento, é carta fora do baralho, mas em relação a Coutinho e Léo Jardim, é 1,5 milhão para lá, é 1.700.000 para cá, e eu quero reagir aqui com vocês, né, essa ideia aí do Edmundo, bem polêmica por sinal, porque ele diz, ué, se paga 1,5 milhão para o Payet, por que não pagar para o Léo Jardim? Você concorda? E essa resenha aí também do Léo, Made in Colina, se fosse o Coutinho em 2023, o Vasco estaria na segunda divisão. Concorda? Debate muito bom nesse sábado. Mas além disso, família, quero também aqui repercutir com vocês um nome que o Felipe Coutinho indicou para o Vasco na segunda janela de 2024, do ano passado. Esse jogador revelado aqui no nosso rival está voltando mais uma vez para o seu clube, né, que ele tem contrato. É um nome interessante aqui pra gente debater e também falar sobre a renovação de Paulinho. É isso mesmo. Uma informação do canal Atenção Vascaínos que me deixa, assim, preocupado, tá? Preocupado não somente com o Paulinho, mas com o cenário atual do Vasco, muitos jogadores, né, dificultando a permanência, isso tá me preocupando. Família vascaína, eu quero trocar uma ideia com vocês também sobre isso. Então chega aí que tem muita resenha nesse sábado, mas antes, aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e dá aquela hypada aí também para fortalecer o trabalho do Thiagão. Família, vamos seguir aqui a nossa resenha e veja bem, para não falar, Thiago, fake news, Thiago, só inventa. Não tem nada de informação, o Vasco não quer e nada disso, é só um debate aqui de vascaíno para vascaíno. Eu estou levantando o nome aqui, como você também fica à vontade aí, a galera faz de vez em quando. Pô, Thiago, já que o Vasco tá aí buscando Pedro Rocha do Remo, Bosquilha do Operário, por que não tenta o Alano? Por exemplo, eu vi um comentário outro dia aqui falando do Alano, que também jogou muito bem contra o Vasco. Piton que o diga, né? O Piton tem uma dificuldade para marcar o Alano desde a época lá do Criciúma no ano passado. Então eu tô levantando esse nome aqui, família. E assim, entendo que seria muito difícil, tá? A contratação desse jogador, pela idade, né, por ser um jogador que joga na frente, né, um meio-campista, que pode jogar também como segundo atacante, aberto pelos lados. Então, geralmente, né, é um bom papel colorido para ter esse tipo de jogador, mas eu entendo que nesse momento ele vai tomar essa decisão, não somente ele, como o staff do jogador. Tipo assim, não nas mesmas condições, né, porque o Palmeiras comprou o Vitor Roque, então acho que nesse momento nenhum time vai querer comprar o Reinier, né, porque é um jogador que não vem atuando bem, né, mais uma vez emprestado, volta, não consegue performar. Mas novamente ele volta para o Real Madrid e eu acho assim que o Real Madrid, junto com o staff, junto com o atleta, vai entender que a melhor opção é voltar para o futebol brasileiro. Então eu tô vendo aqui essa informação do Vene Casagrande, ó. Reinier não tem empréstimo renovado pelo Granada e está de volta ao Real Madrid. Revelado pelo Flamengo, meio atacante brasileiro de 23 anos, tem contrato com o clube merengue até 2026. E por que eu levantei essa bola, família? Porque no ano passado, vou mostrar aí pra vocês, ó, Felipe Coutinho levou o nome de Reinier a Pedrinho, que gostou da indicação. Mas, na época, né, o Vasco não conseguiu prosseguir com essa negociação. A gente tô vendo aqui, tá mostrando aí pra vocês, né, um jogador que saiu lá em 18, 19 para o Real Madrid, não vingou, foi emprestado aí para um grande clube até, né, o Borussia Dortmund, mas de lá pra cá, ó, Girona, um time pequeno da Itália, agora o Granada na segunda divisão e não consegue render, família vascaína. Eu sei que ele é um atleta revelado no Flamengo, mas assim, eu acho que a torcida do Vasco tem o seguinte entendimento: se é um bom jogador, se pode contribuir, não importa. Seria uma boa contratação. Por que eu tô falando isso? Recentemente eu tava vendo uma enquete que a Força Jovem fez no seu perfil na rede social, perguntando sobre os 3 executivos, né, cogitados nesse momento. Até apareceu o nome de um português no dia de ontem. Mas tá aqui, ó, o Bruno Spindel, Bruno Costa ou Eduardo Freeland. Olha quem tá ganhando. Um profissional que tem ligação com o Flamengo, que está trabalhando nesse momento, né, no Flamengo. Entendo toda a dificuldade que seria essa negociação. Na verdade, eu acho que é um nome que o Vasco nem vai tentar, né, o Reinier,
pelos nomes que estão sendo cogitados nesse momento, né, a questão financeira, é um Vasco tentando reduzir a folha, fez acordo com o Capasso, com o Souza, Payet vai sair, né, a não renovação aí do Léo Jardim também pode acabar ajudando nesse sentido de, né, reduzir a folha, então é um nome que eu acho que passa longe do Vasco. Mas está aqui um atleta que eu gostaria de ver. Eu gostaria do Vasco tentar, não sei a situação, como é que seria, né, empréstimo, mas é um nome que eu gostaria, porque tem saúde, eu sei que não está rendendo nesse momento no futebol europeu, mas quantos jogadores, né, não conseguem render lá e voltam aqui, conseguem performar, então 23 anos, um perfil de jogador que eu acho que encaixa perfeitamente, né, com o Diniz, boa técnica, força física, tem uma boa arrancada, é um nome que eu gostaria de ver. Então, como o menino Couto já indicou numa outra ocasião, no ano passado, e provavelmente o Coutinho vai permanecer no Vasco, tá aqui um nome que eu gostaria de ver, mas entendendo que seria muito difícil, família vascaína. Seguindo a nossa resenha, eu gostaria da opinião de vocês. Seguindo aqui a nossa resenha, pra gente falar sobre o Paulinho e debater essa informação aqui do canal Atenção Vascaínos. Tá aí, ó. O Vasco já entrou em contato com o staff de Paulinho em busca de uma renovação de contrato, mas o clube ainda não teve retorno. Uma pessoa de dentro do Vasco disse que achou estranho essa postura do jogador e seu staff. O clube sofre do mesmo problema com Léo Jardim. Isso é preocupante, tá? Não gostei de saber disso, não. Não em relação ao Paulinho, tá? Que é um vascaíno, que em 2023 veio para o Vasco num momento muito complicado, muito difícil e contribuiu demais. O que me preocupa é o futuro, sabe? É o planejamento, são jogadores importantes, né? Criando essa dificuldade, isso me preocupa. Porque nesse momento, é até difícil de falar assim do Paulinho, por quê? Porque eu entendo que, Thiagão, é diferente do Léo Jardim. O Léo Jardim tá atuando em alto nível e o Paulinho tá matando. A realidade é essa, o Paulinho não estreou, podemos dizer assim, em 2025. Mas eu acho que é um jogador de muito potencial. E a renovação é importante, seria importante, porque eu acho que é um jogador que vai contribuir futuramente. Tem que voltar, né, a confiança, ele teve uma grave lesão, o Diniz vai encaixar ele pouco a pouco no time. Então, entendo que seria muito importante. Mas esse tipo de mensagem, eu acho que não é legal, sabe? É um jogador que foi importante, aí tem dificuldade para renovar, cria uma dificuldade para renovar. É um jogador também, né, como o Léo Jardim, que é um protagonista do time também, criando todo esse tumulto, e isso não é interessante, né, para um planejamento esportivo a longo prazo. É importante você conseguir manter os seus principais jogadores, né, organizando financeiramente, para você atrair bons jogadores, para que esses jogadores, né, possam olhar para o Vasco, tá ajeitando a casa, os jogadores importantes estão permanecendo, então acho que isso passa uma mensagem bacana para que outros jogadores possam olhar para o Vasco, né, é lá que eu vou. Agora o Vasco tem condições de, né, pouco a pouco, disputar títulos, brigar pela parte de cima da tabela, sair dessa realidade, né, ali, meio de tabela, brigar para não cair. Então a importância dos grandes jogadores permanecerem é fundamental. Isso não está, né, acontecendo nesse momento com o Léo Jardim, com o Paulinho, né, e de repente com outros atletas também. Então eu acho que o Vasco tem que tentar sim a renovação do Paulinho. Espero que ele possa ficar, porque como eu disse, nesse momento você pode até comentar aqui, Thiagão, Deixa aí, Thiago, tá matando. Mas eu acho que não é assim, né? É um jogador que entregou demais em 2023, foi muito importante. Infelizmente, teve uma grave lesão em 2024 e podemos dizer que não estreou ainda em 2025. Mas eu acredito e confio que é um jogador que tem uma dinâmica, que tem um potencial físico, esse elemento surpresa que hoje faz muita falta ao nosso Vascão, né? Que sofre com essa condição física, com essa dificuldade de encostar ali na frente, porque o Tietê, ele é muito bom, né? Tecnicamente. É um cara que consegue, né, tratar bem a bola, fazer as viradas, mas tem muita dificuldade nesse momento da carreira, porque eu acho até que ele já foi melhor nesse sentido. Mas hoje ele tem uma dificuldade de ser um elemento surpresa, de encostar, de bater no gol, sabe? E o Paulinho foi um jogador muito importante nesse sentido em 2023, família. Mas também gostaria de saber a opinião de vocês. E aí, para finalizar a nossa resenha, vamos reagir aqui ao Edmundo, né? Falando sobre essa situação envolvendo Payet, Coutinho, Léo Jardim e o Léo Meida em Colina também. Um cara que eu gosto muito das opiniões, de debater aqui, levantando essa bola aí, que o Coutinho em 2023, Vasco cairia para a segunda divisão. Vocês concordam com isso? Vamos lá. Pouco, é muito pouco. A gente está muito empolgado com a chegada do Fernando Diniz, como se fosse ele o salvador da pátria e o único a resolver todos os problemas do Vasco. A gente sabe que isso não é real. Agora, todo mundo feliz porque há uma possibilidade de renovação com o Felipe Coutinho. Nem todo mundo, né, Edmundo? Com o Felipe Coutinho não me empolga, nem um pouco, embora ele tenha melhorado, mas essa melhora do Felipe Coutinho não tem sido suficiente para que ele faça a diferença vestindo a camisa do Vasco da Gama. Tem outro imbróglio com o Léo Jardim, que eu confesso que não
não estou a par de tudo que está acontecendo, então não seria justo da minha parte ter um juízo de valor, né? Dizer quem está certo, quem está errado. Eu acho que a construção de um time passa pela manutenção daqueles atletas que estão indo bem. E a gente não Acabei de falar isso, né? O Léo Jardim está indo bem. É um atleta com uma boa idade, né? Não é jovem, mas também não tem uma idade avançada, e que para goleiro ainda existe uma grande estrada. E aí, eu li também, eu estava na Europa, depois eu vou falar um pouquinho disso, mas eu li que Palmeiras, Cruzeiro, Porto, pelo menos foram esses 3 times que demonstraram interesse na contratação do Léo Jardim, e que o mesmo, né, o atleta, estaria achando que seria melhor ele sair, né? E nesses clubes que eu citei, ter a possibilidade de conquistas. Mas ontem, quando eu cheguei aqui no Rio, a notícia era de que ele havia pedido um pouco mais de R$1 milhão de salário, e que a diretoria do Vasco tinha dito não. Por que eu falei dessa história do Léo Jardim? Porque se você paga 1.600.000 ao Payet, é justo que o Léo Jardim peça um salário parecido com esse. Se você tem a intenção de renovar com o Felipe Coutinho, que também ganha cerca de R$1,5 milhão, R$1.600.000, por que não pagar esse mesmo salário ao Léo Jardim? Sabe por quê? Porque o Léo Jardim entrega. Ele não faz 30 gols numa temporada, como eu peço aqui, eu tenho pedido há pelo menos 2 anos que eu faço lives aqui no canal. Mas ele evita 30 gols no ano. E tenho certeza absoluta, e é só ver o último jogo da Copa do Brasil. Foram 3 defesas na penalidade máxima, senão o Vasco teria sido eliminado pela equipe do Operário, que é um time de Série C. Então eu acho que merece um esforço. Talvez a diretoria até estivesse ou esteja fazendo esse esforço, mas o Léo Jardim, para não sair pela porta dos fundos, porque vi também uma postagem esses dias da Força Jovem, muito bacana, achei muito legal, de que o clube, a instituição é muito maior do que... Percutimos ela aqui hoje, né, de manhã, no vídeo mais cedo. Paciência, né? Paciência, vida que segue. E vida que segue, e no futuro, e eu espero o próximo, o Vasco vai encontrar um outro goleiro que possa substituí-lo à altura. O Vasco teve... Só que eu me lembro, assim, eu sei que teve outros, né? Teve Barbosa, teve Leão, Mazzaropi, Carlos Germano, Elton, enfim. Teve goleiros fantásticos na sua história. Eles saíram, pararam, e o Vasco continuou gigante. Então, está tudo certo se o Léo Jardim não quiser, de fato, renovar com o Vasco. Acho que é um direito que lhe assiste, né? E a gente tem que entender e torcer para que ele tenha êxito no próximo time. Mas a diretoria tem obrigação de fazer o máximo de esforço, porque essa mesma diretoria paga para o Felipe Coutinho e paga para o Payet salários absurdos e esses dois não entregam aquilo que a torcida de fato espera. Essa é a minha modesta opinião. Se 2023, se fosse o Coutinho chegando, o Vasco era rebaixado. Nossa, caramba. Essa afirmação é forte, hein? Porque o Payet, ele faz um gol de falta contra o América Mineiro aos 48, 49, que salva o Vasco, e faz o gol da vitória contra o Fortaleza. Fora algumas participações que ele teve também. Então ele foi importante em 23. O Coutinho, quando chega em 24, não é importante pro Vasco. Em nada. Nossa. No Brasileiro, principalmente em nada. Então, se o Coutinho chega em 23, se troca os números do Payet pelo número do Coutinho, o Vasco é rebaixado em 23. Isso aí é um sentimento de grande parte da torcida? Cara, é muito difícil você falar do Coutinho. A torcida demora a enxergar isso. Como é difícil falar do Payet. Tem um sentimento de gratidão por algo que nunca teve. Exatamente. É saudade do que a gente não viveu. Hoje tá um pouco mais fácil, ou um pouco menos difícil falar do Coutinho do que um tempo atrás. Mas eu sou um cara que analisa muito o futebol, a parte técnica, e o Coutinho não entrega. A galera do clube dos passadores de pano do Felipe Coutinho ficam como agora? Isso, Thiago, não pode falar assim? Calma, família. Eu acho que dá um debate muito bom, tanto essa visão do Edmundo quanto do Léo Maiden Colina, que eu discordo plenamente.
O Payet contribuiu, um gol muito importante contra o América, contra o Fortaleza, mas nesse cenário que eu vou pontuar aqui para vocês, eu acho que o Coutinho também, ele tinha condições de contribuir. Poderia não ser com o gol de falta contra o gol contra o Fortaleza, mas de outra maneira. Claro que a condição física do Coutinho, em relação à do Payet ali, não sei, mas eu discordo dele. Né? É o único ponto assim que eu fico na dúvida, essa questão física do Felipe Coutinho. Mas o cenário é esse. O Vasco não caiu em 2023 por causa do Ramon Dias. Eu sei que saiu da maneira que saiu do Vasco, mas foi muito importante naquela briga, né? São Januário interditado, e ele comprou o barulho do Vasco. Eu acho que tirou muita coisa dos jogadores naquele momento, conseguiu recuperar jogadores que até então estavam descartados, que é o caso do Zé Gabriel, que é o caso do PH, fez ali o movimento de colocar o Medel na zaga, então foi um profissional muito importante. Então Ramon Dias, Medel, que jogou muita bola, o Medel ajeitou a zaga do Vasco, foi um grande líder na ocasião. Paulinho foi um outro nome, essencial, trazendo essa dinâmica para o meio campo, personalidade. Eu sei que na reta final caiu um pouco, acho que estava jogando até lesionado por causa do ombro, mas foi um cara muito importante. Tanto que na reta final, no último jogo, mesmo começando no banco, o Marlon Gomes machuca e ele foi coroado com um gol. Vamos lá. Ramon Dias, Medel, Paulinho, não posso esquecer, Verratti, é claro. Verratti foi um cara fundamental com os gols. E assim, se a menina que teve um caso com o Payet estiver falando a verdade, ela fala que o Payet não suporta o Verratti. Muito por causa disso. Ciúme, né? Porque o Verratti é um cara que contribuiu muito mais que ele. Eu não posso esquecer, eu estava esquecendo, claro, o segundo turno do Léo Jardim foi coisa de louco. Foi coisa de louco. Jardim salvou em diversos momentos. Eu lembro um jogo contra o Goiás lá, que o Vasco deveria ganhar aquele jogo, deveria ter ganho aquele jogo, né? Que o Peck me fez o favor de tomar a decisão errada, pra Chat também. Mas o Léo Jardim pega cada bola, que meu Deus do céu. Então vamos lá. Ramon Dias, Medel, Paulinho, Jardim e Verratti. Nesse cenário aqui, eu acho sim que o Coutinho poderia ter contribuído. Eu acho, cara. Eu acho. Então, o Vasco não caiu naquela ocasião por causa desses jogadores aqui do Ramon Dias. O Payet contribuiu com gol de falta, com gol contra o Fortaleza, mas, poxa, o Coutinho também poderia contribuir. Poderia. Então não dá pra afirmar que com o Coutinho o Vasco cairia em 2023. Eu discordo totalmente disso aí. E aí a gente pula pro cenário de 2024, tá? Felipe Coutinho não contribuiu? Concordo plenamente. Até porque em algumas oportunidades aqui, eu comento com vocês, né? Comentei isso com vocês. O Emerson Rodrigues foi o melhor reforço da segunda janela de 2024. Agora, a gente precisa analisar todo um cenário, tá? Eu acho que um nível técnico de exigência maior, porque a nossa ideia era que o Felipe Coutinho pudesse contribuir na Copa do Brasil, numa semifinal contra o Galo, né? Um jogo mais complicado, difícil, porque no Campeonato Brasileiro, mais tranquilo, né? O Vasco já estava numa situação bem mais tranquila em comparação a 2023, que sim, cada jogo era uma decisão, mas tem esse contexto, esse contexto que eu estou pontuando aqui com vocês. Ramon Dias, Medel, Paulinho, Jardim e Verratti. Nesse cenário do Felipe Coutinho, vale a gente pontuar também que um Payet já mais adaptado, uma segunda temporada, também não conseguiu contribuir absolutamente com nada em 2024. Com nada. Foram pouquíssimos jogos, como lá contra o Bahia e, sei lá, no estadual. Porque na Copa do Brasil, por exemplo, contra o Atlético Paranaense lá, que partida terrível do Payet. Que partida? Eu sei que ele participa do gol lá do Verratti, que ele abre pro Piton, mas se escondeu do jogo. Totalmente se escondeu do jogo. Então também não teve, né, essa contribuição técnica em 2024. E assim, família, eu gosto de avaliar o cenário, porque Felipe Coutinho, né, não tão bem fisicamente, e aí ele encontra naquele time Emerson Rodrigues, pelo lado esquerdo, ele encontra um jogador improvisado aqui pelo lado direito, ora Pumita, sei lá, ora qualquer outro jogador, ora Jean Davi, sabe? Um time que caiu muito. Depois que o David saiu, depois que o Adson saiu, era um Vasco em queda naquele momento ali com a chegada do Felipe Coutinho. Sim, deveria aumentar o nível do Vasco? Sim, concordo. Mas o cenário que o Payet contribuiu era um time muito mais encaixado, apesar da pressão. Né? Era um Paulinho jogando muito bem, era ali na frente, ora o Rossi, né? Ora o Peck, o Verratti contribuindo com os gols. Então eu gosto de pontuar esses cenários assim pra gente entender. Agora, o que eu posso resumir de tudo isso, eu só não concordo com essa afirmação dele, mas o que a gente pode, né, fazer um resumo de tudo isso é que nem o Payet e nem o Felipe Coutinho, até o momento, contribuíram com o que a gente esperava. Sabe? A gente esperava muito mais do Payet e muito mais do Coutinho. Então, para quem defende o Payet e para quem defende o Coutinho, eu acho que todo mundo tem que chegar aqui seguindo o mesmo caminho. Nenhum dos dois. A realidade é essa, nenhum dos dois. A gente pode achar argumentos para defender, para criticar, para discordar, mas nenhum dos dois entregou nada. A realidade é essa. A realidade é essa. Na minha visão, tá? Defendi muito o Felipe Coutinho aqui. Muito. No início do ano, parte física, companheiros, tempo. Mas hoje, eu acho que não passa por isso. Sabe? É uma questão dele. Não consegue entregar.
Não consegue. Você tira pouquíssimos lances do Felipe Coutinho, assim como foi com o Payet em 2024, mais adaptado, melhor fisicamente. Nada. Coadjuvante no Vasco. Teve até um amigo que falou assim outro dia aqui, cara, estou saindo do seu canal porque você está pegando no pé do Felipe Coutinho. Em relação ali ao Edmundo, família, assim, cara, é interessante, por quê? Se você pegar o recorte de 23 até esse presente momento, eu vou pra rua, vou fazer uma pesquisa de mercado. Eu quero que você fale aqui, responda pra mim nesse papel, os 2 jogadores que mais contribuíram financeiramente com o Vasco. Seja, né, conquistando 3 pontos para ajudar na permanência, passando de fase na Copa do Brasil, ajudando a conquistar uma competição internacional que há muito tempo o Vasco não disputava. Eu tenho certeza absoluta que os 2 nomes que mais vão ser votados, Jardim e Verratti. Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Agora, o Vasco chegou ao limite. Porque o Vasco está tentando, né, e colocou um salário na mesa de 800 mil, que é como o Verratti, assim como o do Verratti, que é um atacante. E a gente sabe que o atacante, né, acaba ganhando mais do que o goleiro. Então eu acho que o Vasco chegou no limite. E outra coisa, você avaliando esse salário que o Léo Jardim está pedindo, eu sou muito fã do Léo Jardim. Muito fã mesmo. Gosto muito dele, acho um excelente goleiro e gostaria que ele permanecesse no Vasco. Mas um goleiro para receber 1,5 milhão a 2 milhões com um contrato de 5 anos, não. Esse goleiro não pode ter as deficiências que o Léo Jardim tem. Deficiências são essas, Thiago. Eu acho que o Léo Jardim tem muita dificuldade em sair do gol. Mas muita dificuldade. Né? Não é um goleiro confiante nesse sentido. O lado fraco dele também, ele deixa a desejar em alguns momentos, né? Então, 1,5 milhão a 2 milhões está fora da realidade. Que é isso, né? Passou dos limites. É muito mais uma postura de não quer ficar, ele não quer ficar. A realidade é essa. Então o Vasco chegou no limite, pagando um salário com um contrato de 5 anos, tipo o outro jogador que mais contribuiu. Como ele, Léo Jardim. Léo Jardim e Verratti são jogadores que mais contribuíram com o Vasco nos últimos anos financeiramente falando. Então o Vasco chegou no limite. Agora, o Edmundo, assim, ele tá esquecendo, claro que a gente tem que avaliar, analisar o rendimento dentro de campo e o salário. Mas eu acho que o que envolve o Payet e o Coutinho também tem outros aspectos, que é o lado comercial. Também tem isso, né? O Payet acaba vendendo muita camisa e leva o torcedor ao estádio. E o Felipe Coutinho também aumentou o número de sócio-torcedor nesse momento. Claro, com certeza teve uma queda pelo rendimento dele, então tem essa questão comercial com Payet e Felipe Coutinho. Mas sim, aí a partir disso, do que aconteceu, para você pagar um salário desse pro Payet e o Felipe Coutinho, envolve essa questão comercial. Agora, a partir do rendimento dentro de campo, aí já é uma outra parada. Você tem que avaliar agora. Poxa, não dá. Não dá, porque a questão comercial, o jogador entregando, ela cai. E o custo-benefício, né, salário, rendimento, não bate. Entende? E aí é o ponto. Eu sou a favor da permanência do Felipe Coutinho, reduzindo esse salário aí. Reduzindo esse salário. Essa é a minha visão desse debate aqui, família vascaína. Eu gostaria muito da sua opinião aqui nos comentários. Fui! Daqui a pouco eu tô de volta.